Ela ficou em silêncio enquanto o CEO a humilhava na frente de todos. Não discutiu. Não se defendeu. Apenas permaneceu sentada, com as mãos imóveis sobre a mesa, observando cada palavra que ele usava para destruí-la publicamente. O painel havia travado por apenas alguns segundos, mas aquilo bastou para que ele a tratasse como incompetente, como invisível, como alguém que não merecia estar naquela sala. Todos esperavam que ela se desculpasse. Todos esperavam que ela corresse para consertar o erro. Mas Ana não fez nada disso. Porque ela sabia algo que ninguém mais sabia: aquilo não era um erro. E quando o sistema voltou a funcionar sozinho, ninguém percebeu que algo havia mudado para sempre. Até o nome da esposa do CEO desaparecer do banco de dados. E então, finalmente, ele entendeu que havia subestimado a pessoa errada. Tem coisas na vida que a gente só entende quando é tarde demais. Tem humilhações que parecem pequenas, mas que mudam tudo. E tem pessoas que passam anos em silêncio, esperando o momento certo para mostrar quem realmente são. Essa é a história de Ana, a mulher que ninguém notava, até o dia em que todos precisaram dela. O painel principal congelou no meio da reunião trimestral, e o silêncio que tomou a sala de conferências durou apenas 3 segundos antes de ser quebrado pela voz do CEO. Richard calou e não levantou o tom gradualmente. Ele explodiu de imediato, os olhos fixos na tela apagada como se ela tivesse cometido uma ofensa pessoal. A mesa oval refletia as luzes frias do teto, e os 12 executivos presentes desviaram o olhar para suas pastas, fingindo revisar números que já conheciam de cor. Ninguém ousava interromper. Ninguém ousava defender. Richard virou-se diretamente para Ana, que estava sentada à extremidade esquerda da mesa, longe do centro de poder onde os diretores costumavam se acomodar. Ele apontou para ela com o controle remoto ainda na mão, como quem aponta uma arma, e disse que aquilo era inaceitável, que a apresentação não podia ser interrompida por incompetência técnica, que ela deveria resolver o problema imediatamente. As palavras saíram rápidas, cortantes, carregadas de uma impaciência que não pedia solução, apenas obediência. Ana não piscou. Ela apenas segurou a caneta entre os dedos e manteve os olhos na tela vazia à sua frente. O CEO continuou falando, agora dirigindo-se aos demais como se Ana não estivesse mais ali, como se ela fosse apenas parte do mobiliário que havia falhado. Ele disse que não tolerava amadorismo, que a empresa pagava salários altos demais para aceitar esse tipo de falha, que todos ali deveriam estar preparados para operar sob pressão. A cada frase, ele reforçava a hierarquia invisível que mantinha aquela sala funcionando, ele no topo, todos os outros abaixo, e Ana ainda mais distante. Ela não mexeu a cabeça. Não cruzou os braços. Apenas respirou fundo, lenta e silenciosamente. Richard bateu a mão na mesa uma vez, o som ecoando como um ponto final forçado, e exigiu que a pauta seguisse sem mais interrupções. Ele ordenou que Ana verificasse o sistema assim que a reunião terminasse, mas que não atrasasse mais nada naquele momento. O tom era de quem dispensa um funcionário de manutenção após um conserto mal feito. Ana sentiu uma única vez, sem pressa, sem submissão aparente, mas também sem confronto. Ela sabia que qualquer palavra seria usada contra ela. Os outros executivos voltaram a folhear relatórios, aliviados por não serem o alvo da fúria. Um deles tossiu baixo, outro ajeitou a gravata, mas ninguém olhou para Ana. Ela continuou imóvel, com a postura ereta e os ombros firmes, como se estivesse sozinha naquela sala. O painel voltou a funcionar sozinho segundos depois, exibindo os gráficos de desempenho como se nada tivesse acontecido. Richard retomou a apresentação sem agradecer, sem reconhecer, sem sequer olhar de novo para ela. Mas algo havia mudado. Algo pequeno, invisível, irreversível. Ana inclinou levemente a cabeça para o lado, observando o painel com atenção clínica, como quem examina uma peça de xadrez antes de movê-la. Ninguém percebeu o breve sorriso que ela reprimiu. Ninguém percebeu que, pela primeira vez em anos, ela não estava mais esperando ordens, ela estava esperando consequências. Ana permaneceu sentada exatamente como estava, sem alterar a postura nem desviar os olhos da tela que agora exibia os dados financeiros do terceiro trimestre. Suas mãos estavam pousadas sobre a mesa, uma ao lado da outra, sem tensão visível, sem movimento nervoso. Ela não cruzou os dedos, não tamborilou as unhas no tampo, não ajustou a cadeira. Apenas observou enquanto Richard retomava o discurso sobre metas superadas e projeções otimistas, como se os últimos minutos tivessem sido apagados da memória coletiva da sala. Ninguém mencionou o painel. Ninguém mencionou Ana. Quando Richard finalmente fez uma pausa para beber água, o diretor financeiro aproveitou para perguntar se o sistema estava estável agora.
A pergunta foi feita de forma genérica, sem olhar diretamente para ninguém, mas todos sabiam para quem era direcionada. Ana ergueu o olhar lentamente, encontrou os olhos do executivo e respondeu com voz calma, quase indiferente, que verificaria assim que a sessão terminasse. Não houve explicação. Não houve desculpa. Apenas a confirmação de que ela faria o que era necessário, no tempo dela. Richard franziu a testa, mas não interrompeu. Ela voltou a baixar os olhos para o bloco de anotações à sua frente, onde havia rabiscado apenas 3 palavras durante toda a reunião: acesso, prioridade e irreversível. As letras estavam escritas com caligrafia firme, sem pressa, como quem anota lembretes triviais. Ana virou a página devagar, cobrindo as palavras com uma folha em branco, e continuou imóvel. O CEO seguiu falando sobre expansão regional, sobre novos contratos, sobre a necessidade de excelência operacional. Cada frase parecia reforçar a mesma ideia, que ele comandava, que ele decidia, que todos ali existiam para executar sua visão. Ana não reagiu quando ele voltou a mencionar falhas inaceitáveis de forma genérica, claramente se referindo ao incidente do painel. Ela não defendeu seu trabalho, não apontou que o sistema havia voltado sozinho, não lembrou a ninguém que ela era a única pessoa naquela sala que entendia verdadeiramente como tudo funcionava. Apenas manteve a respiração controlada, os ombros relaxados, a expressão neutra. Para quem observasse de fora, ela parecia resignada. Para quem prestasse atenção de verdade, ela parecia perigosamente tranquila. Richard encerrou a reunião 15 minutos depois, dispensando todos com um gesto vago da mão. Os executivos se levantaram em sincronia, guardando pastas, ajustando ternos, trocando comentários vazios enquanto se dirigiam à porta. Ana ficou sentada por mais alguns segundos, esperando que a sala esvaziasse quase por completo. Ela não tinha pressa. Não tinha urgência. Quando finalmente se levantou, fez isso com a mesma calma deliberada com que havia permanecido imóvel durante toda a sessão. O CEO já havia saído sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava em direção à saída, Ana lançou um último olhar para o painel que ainda exibia os gráficos coloridos na parede. Ela sabia exatamente o que havia mudado. Ela sabia exatamente quem tinha controle agora. E sabia, com absoluta certeza, que Richard Kalovai ainda não fazia a menor ideia do que acabará de perder. O painel voltou a funcionar sozinho, e ninguém questionou. Os gráficos reapareceram na sequência exata em que deveriam estar, as cores vibrantes preenchendo a tela com dados de desempenho que Richard adorava exibir como troféus corporativos. A reunião seguiu seu curso previsto, pontuada por aprovações automáticas e elogios medidos, enquanto os executivos anotavam metas que já estavam decididas antes mesmo de entrarem na sala. Tudo parecia normal. Tudo parecia estar exatamente onde deveria estar. Mas algo havia mudado, e ninguém percebeu. Nas 2 horas seguintes, Richard apresentou as projeções para o próximo ano, destacou a eficiência operacional da empresa e fez questão de mencionar a importância da governança digital que mantinha todos os processos interligados. Ele gesticulava enquanto falava, apontando para números na tela, enfatizando o crescimento e controle. Em nenhum momento pareceu preocupado com o incidente técnico. Em nenhum momento verificou se algo mais poderia ter sido afetado. Para ele, o problema havia sido resolvido, ou melhor, nunca deveria ter existido. Ana observava tudo da sua cadeira, com a mesma expressão serena, sem interferir. Foi apenas quando Richard tentou acessar o cadastro prioritário no sistema interno que a primeira falha silenciosa se revelou. Ele digitou o nome no campo de busca, esperando que a ficha completa aparecesse como sempre acontecia, mas a tela retornou vazia. Ele franziu a testa, repetiu o comando com mais atenção, verificou se havia digitado corretamente. Nada. O sistema respondia normalmente para todas as outras consultas, mas aquele registro específico simplesmente não estava mais acessível. Richard olhou para a tela com irritação contida, como quem encara uma porta trancada que deveria estar aberta. Os outros executivos começaram a notar. O diretor de operações, sentado à direita de Richard, inclinou-se levemente para ver melhor a tela e perguntou em voz baixa se havia algum problema. Richard respondeu que era apenas uma inconsistência temporária, que provavelmente o sistema ainda estava se ajustando após a falha anterior. Ele tentou acessar o cadastro por outro caminho, usando códigos de administrador que sempre funcionavam, mas o resultado foi o mesmo: nenhum dado retornado, nenhuma mensagem de erro, apenas o vazio digital de uma informação que deixou de existir. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, e todos trocaram olhares rápidos, sem saber exatamente o que dizer. Ana permaneceu imóvel, com as mãos ainda pousadas sobre a mesa, observando Richard apertar teclas com insistência crescente.
Ela não ofereceu ajuda. Não sugeriu soluções. Não fez nenhum movimento para se aproximar ou verificar o problema. Apenas manteve os olhos fixos na tela distante, onde a ausência de um nome começava a se transformar em algo maior do que uma simples falha técnica. Richard finalmente desistiu de tentar na frente de todos, fechou a janela com um clique seco e declarou que resolveria depois. Mas sua voz tinha perdido parte da firmeza. Ninguém mencionou que o cadastro que havia desaparecido era o da esposa do CEO. Ninguém precisava mencionar. Todos ali sabiam que aquele registro tinha nível de acesso máximo, que nunca havia sido questionado, que estava vinculado diretamente às decisões de Richard. E agora, pela primeira vez em anos, aquele nome simplesmente não existia mais no sistema. Ana fechou seu bloco de anotações devagar, guardou a caneta no bolso do blazer e esperou. Ela sabia que a verdadeira reação ainda estava por vir. A reunião continuou, mas a atmosfera havia mudado de forma sutil e inegável. Richard retomou a apresentação dos indicadores de crescimento, mas sua voz soava menos assertiva, menos confortável, como se ele estivesse tentando compensar com volume aquilo que havia perdido em controle. Ele clicou nos slides seguintes com pressa, sem dar tempo para que os executivos absorvessem os números, sem permitir que perguntas interrompessem o fluxo que ele tanto se esforçava para manter. Os outros acompanhavam em silêncio, folheando relatórios impressos enquanto lançavam olhares discretos para a tela principal, onde o sistema continuava funcionando perfeitamente, para todos, exceto para Richard. Quando chegou ao último slide, o CEO tentou acessar o painel de governança corporativa, onde sempre exibia a lista de acessos prioritários e níveis de autorização como prova de transparência administrativa. Ele digitou o comando no laptop conectado ao projetor e aguardou. A tela carregou normalmente, mas quando a lista apareceu, havia uma lacuna visível onde antes constava um nome específico. Richard pausou, releu a lista 2 vezes, e pela primeira vez em toda a reunião, hesitou antes de falar. Ele não mencionou a ausência. Apenas avançou rapidamente para o próximo tópico, mas todos perceberam a falha no ritmo. Todos perceberam o desconforto. Ana observava cada movimento dele com atenção clínica, sem alterar a expressão. Ela sabia exatamente o que Richard estava vendo, ou melhor, o que ele não estava conseguindo ver. O sistema respondia a todos os comandos gerais, exibia relatórios completos, processava dados em tempo real, mas qualquer tentativa de acessar registros vinculados àquele cadastro específico resultava em vazio. Não havia mensagem de erro. Não havia aviso de permissão negada. Apenas ausência. E Richard começava a entender que aquilo não era um defeito técnico que se resolveria sozinho. Era algo diferente. Algo intencional. O diretor jurídico, percebendo a tensão crescente, sugeriu que talvez fosse necessário reiniciar o sistema central após o término da reunião, apenas para garantir que todos os dados estivessem sincronizados corretamente. Richard concordou com um aceno rápido, mas não demonstrou convicção. Ele fechou o laptop com mais força do que o necessário e declarou que a sessão estava encerrada, dispensando todos com uma frase genérica sobre manter o foco nas prioridades. Os executivos se levantaram devagar, trocando olhares de incerteza, mas nenhum deles ousou perguntar abertamente o que estava acontecendo. Eles sabiam que Richard não tinha resposta. Enquanto a sala esvaziava, Ana permaneceu sentada, aguardando que todos saíssem antes dela. Richard ficou parado ao lado da mesa, com as mãos apoiadas no encosto da cadeira, olhando para o painel principal como se esperasse que os dados reaparecessem por vontade própria. Ele digitou algo no celular, provavelmente tentando acessar o sistema remotamente, e Ana viu o momento exato em que a frustração se transformou em algo mais profundo, preocupação genuína. Ele olhou para ela pela primeira vez desde o início da reunião, não com raiva, mas com uma pergunta silenciosa que ainda não tinha coragem de fazer em voz alta. Ana se levantou calmamente, pegou seu bloco de anotações e caminhou em direção à porta sem pressa. Ela passou ao lado de Richard sem parar, sem olhar diretamente para ele, mas antes de cruzar a soleira, fez uma pausa quase imperceptível. Não disse nada. Não precisava. Richard entendeu perfeitamente. Qualquer solução para aquele problema dependeria de uma única pessoa. E essa pessoa acabava de sair da sala com a mesma tranquilidade com que havia permanecido sentada enquanto ele a humilhava publicamente. Ana caminhou até sua estação de trabalho no andar inferior, onde a luz natural do fim de tarde entrava pelas janelas amplas e iluminava as fileiras de mesas vazias. A maioria dos funcionários já havia saído, e o silêncio do escritório contrastava com o burburinho tenso que ela sabia estar acontecendo nos andares superiores. Ela puxou a cadeira, acomodou-se com calma e ligou o monitor principal sem pressa. A tela acendeu exibindo o painel de controle administrativo,
aquele que apenas 3 pessoas na empresa tinham autorização para acessar. Agora, efetivamente, apenas uma pessoa tinha controle real sobre ele. Ela digitou a sequência de comandos que havia memorizado semanas atrás, quando começou a planejar cada etapa daquele momento. O sistema respondeu instantaneamente, exibindo a árvore completa de permissões e reclassificações que ela havia implementado de forma gradual, invisível, distribuída ao longo de meses. Nenhum alarme havia sido acionado. Nenhum registro de auditoria indicava mudança abrupta. Tudo parecia parte da manutenção rotineira que ela executava diariamente. Mas o resultado era inequívoco. O cadastro prioritário havia sido removido do nível máximo de acesso e desvinculado de todos os fluxos automáticos que o CEO controlava. Não havia falha técnica. Havia decisão deliberada. Ana abriu a ficha completa do registro que Richard tanto tentará acessar durante a reunião. O nome da esposa dele ainda constava no banco de dados, mas sem os privilégios que antes a colocavam acima de diretores, gerentes e até mesmo de alguns membros do conselho. Todos os vínculos automáticos com aprovações financeiras, autorizações de compras e liberações de informações confidenciais haviam sido dissolvidos. O sistema agora tratava aquele cadastro como qualquer outro usuário comum, visível apenas para quem tivesse permissão específica para visualizá-lo. E essa permissão respondia exclusivamente a Ana. Ela inclinou-se para trás na cadeira, cruzou os braços e observou a tela com satisfação contida. O telefone corporativo tocou. Ana olhou para o identificador de chamadas e viu o ramal do CEO piscando insistentemente. Ela deixou tocar 4 vezes antes de atender, mantendo a voz neutra e profissional quando disse seu nome. Richard não perdeu tempo com formalidades. Ele perguntou diretamente o que havia acontecido com o sistema, porque determinados acessos não estavam funcionando, se ela havia identificado o problema durante a verificação que prometera fazer. Ana respondeu com precisão técnica, explicando que o sistema estava operando dentro dos parâmetros normais, que todos os processos críticos estavam funcionais, que não havia registro de falha estrutural. Ela não mencionou o cadastro específico. Não precisava. Richard ficou em silêncio por 3 segundos antes de perguntar, com uma contenção forçada, se ela poderia restaurar um acesso prioritário que havia sido removido. Ana perguntou qual acesso especificamente, embora soubesse exatamente do que ele estava falando. Ele mencionou o nome da esposa, tentando manter o tom casual, como se fosse apenas mais uma solicitação administrativa. Ana confirmou que via o registro, que ele estava intacto, mas que sua classificação havia sido ajustada conforme as novas diretrizes de governança digital que estavam sendo implementadas. Richard perguntou quem havia autorizado essas diretrizes. Ela respondeu que a autorização estava documentada e assinada, por ela mesma, dentro das atribuições que seu cargo permitia. A ligação terminou abruptamente. Richard desligou sem se despedir, e Ana colocou o telefone de volta no gancho com calma. Ela sabia que ele tentaria reverter a situação por outros meios, que buscaria suporte técnico externo, que pressionaria a diretoria de para questionar as mudanças. Mas também sabia que qualquer tentativa de restauração exigiria sua aprovação direta, sua validação técnica, sua confirmação de que a alteração era segura e compatível com os protocolos corporativos. Pela primeira vez em anos, Richard calou-a e precisava de permissão. E Ana era a única pessoa que podia concedê-la, ou negá-la indefinidamente. Richard passou a manhã seguinte tentando recuperar o acesso por todos os meios que conhecia. Ele convocou o diretor de tecnologia para uma reunião emergencial às 7 da manhã, exigiu explicações técnicas que o executivo não conseguiu fornecer e ordenou que a equipe de suporte revertesse as mudanças imediatamente. A equipe trabalhou por 3 horas seguidas, testando comandos administrativos, verificando logs de sistema, consultando manuais de procedimento, mas todas as tentativas esbarravam no mesmo obstáculo silencioso. Qualquer alteração em níveis de acesso prioritário exigia validação direta de Ana. Não havia atalho. Não havia brecha. Não havia forma de contornar o protocolo que ela mesma havia construído ao longo de anos. Quando a equipe informou que precisariam da autorização dela para prosseguir, Richard fechou os olhos por um momento longo demais, como quem tenta conter uma reação que não pode demonstrar publicamente. Ele dispensou todos com um gesto cansado e ficou sozinho na sala de reuniões, olhando para o notebook aberto onde a tela de login do sistema brilhava sem oferecer solução. Pela primeira vez em toda sua carreira, ele enfrentava uma barreira que não conseguia derrubar com autoridade, pressão ou hierarquia. Ele precisava pedir. Precisava negociar. Precisava reconhecer que dependia de alguém que havia tratado como invisível durante anos. Ele ligou para Ana pela segunda vez, mas agora sua voz não carregava impaciência nem comando.
Havia uma contenção estudada em cada palavra, uma cautela que ele raramente demonstrava. Richard perguntou se ela poderia subir até o escritório dele para discutirem a situação pessoalmente, em tom privado. Ana respondeu que estava no meio de uma auditoria de segurança que não podia ser interrompida, mas que estaria disponível no final da tarde. Ele aceitou sem questionar. Ela desligou antes que ele pudesse acrescentar qualquer coisa. Richard ficou parado com o telefone na mão, olhando para o aparelho como se não reconhecesse mais o próprio poder que ele representava. Às 5 da tarde, Ana subiu até o último andar e entrou no escritório do CEO sem bater. Richard estava de pé ao lado da janela, com as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embaixo como quem busca respostas em lugares distantes. Ele se virou quando ela entrou, e pela primeira vez Ana viu algo diferente em seus olhos. Não raiva, não arrogância, mas uma vulnerabilidade desconfortável que ele tentava disfarçar com formalidade excessiva. Ele a convidou para sentar, mas ela permaneceu de pé, com a pasta de documentos debaixo do braço, esperando que ele começasse a conversa que ambos sabiam ser inevitável. Richard começou explicando que entendia que ela havia implementado mudanças de segurança necessárias, que reconhecia a importância da governança digital, mas que precisava de acesso imediato àquele registro específico por questões operacionais urgentes. Ana o interrompeu com voz calma, quase didática, explicando que o cadastro não havia sido excluído, apenas reclassificado conforme os protocolos corporativos vigentes, e que qualquer restauração de privilégios especiais exigiria justificativa formal documentada e aprovação do Comitê de Compliance. Richard abriu a boca para responder, mas não encontrou argumento. Ele sabia que não havia justificativa legítima. Ele sabia que aquele acesso sempre fora um privilégio pessoal, não uma necessidade institucional. O silêncio que tomou a sala foi diferente de todos os outros que Ana havia testemunhado naquele ambiente. Não era o silêncio da espera educada nem o da tensão antes de uma decisão importante. Era o silêncio de quem percebe que perdeu algo irreversível. Richard voltou a olhar pela janela, as costas viradas para ela, os ombros levemente caídos. Ele não pediu novamente. Não ordenou. Não ameaçou. Pela primeira vez em toda sua trajetória como CEO, Richard calou e simplesmente se calou. E Ana soube, com absoluta clareza, que a partir daquele momento ele jamais voltaria a tratá-la como parte do mobiliário. O cadastro nunca foi restaurado. Nas semanas que se seguiram, Richard tentou contornar a situação criando novos acessos sob justificativas administrativas vagas, mas todas as solicitações passavam pelo crivo de Ana, que as devolvia com anotações técnicas detalhadas apontando inconsistências e riscos de auditoria. Ele parou de insistir após a terceira tentativa. A esposa do CEO perdeu permanentemente os privilégios que nunca deveria ter tido, e o nome dela desapareceu silenciosamente dos registros de governança corporativa. Ninguém questionou publicamente. Ninguém exigiu explicações formais. A mudança simplesmente se consolidou como parte da nova realidade operacional da empresa. A diretoria convocou uma reunião extraordinária para revisar os protocolos de segurança digital após o incidente, e Ana foi chamada para apresentar um relatório completo sobre as alterações implementadas. Ela entrou na sala de conselho com uma apresentação de 60 slides documentando cada decisão técnica, cada justificativa regulatória, cada alinhamento com práticas internacionais de compliance. Os membros do conselho folhearam os documentos impressos, fizeram perguntas pontuais sobre criptografia e auditoria, e ao final da sessão aprovaram unanimemente a reestruturação proposta por ela. Richard estava presente, sentado à cabeceira da mesa, mas não fez uma única intervenção durante toda a reunião. Ele apenas assentiu quando o presidente do conselho parabenizou Ana pelo trabalho técnico impecável. A governança do sistema foi oficialmente redefinida 3 meses depois. Ana assumiu o cargo de diretora de integridade digital, com autoridade direta sobre todos os acessos administrativos, protocolos de segurança e políticas de dados da empresa. Richard perdeu a prerrogativa de aprovar ou modificar permissões sem supervisão técnica, e todas as suas solicitações passaram a exigir validação cruzada com o departamento de compliance. Ele continuou CEO, continuou tomando decisões estratégicas, continuou presidindo reuniões trimestrais, mas sua influência operacional sobre a infraestrutura crítica da empresa havia sido definitivamente transferida. A mudança foi anunciada internamente como uma evolução natural da estrutura corporativa. Ninguém mencionou o que realmente havia acontecido. Ana reorganizou toda a hierarquia de acessos nos 6 meses seguintes, eliminando privilégios pessoais que haviam sido concedidos por favoritismo ao longo de anos, implementando autenticação multifatorial obrigatória para todos os cargos executivos e criando um sistema de auditoria automatizado que registrava cada tentativa de modificação sem aprovação prévia.
Richard observava as mudanças acontecerem através de relatórios mensais que ele assinava sem contestar, sabendo que qualquer resistência apenas evidenciaria o que todos já suspeitavam, que ele havia perdido o controle sobre a única coisa que realmente importava em uma empresa moderna: os dados. Ana nunca mencionou o incidente do painel travado. Nunca cobrou reconhecimento. Apenas executou seu trabalho com a mesma precisão silenciosa de sempre. Ela se tornou a pessoa mais influente da empresa sem nunca ter levantado a voz. Executivos que antes a ignoravam agora agendavam reuniões individuais para consultá-la sobre decisões técnicas. Diretores que costumavam delegar tarefas com desprezo passaram a pedir sua opinião antes de aprovar projetos. Richard continuava sendo o rosto público da organização, mas dentro das paredes corporativas todos sabiam quem realmente controlava o funcionamento institucional. Ana não precisava de título pomposo nem de escritório no último andar. Ela tinha algo muito mais valioso: autoridade técnica incontestável e o respeito silencioso de quem entendeu, tarde demais, que subestimá-la havia sido o erro mais caro que já haviam cometido. Na última sexta-feira de dezembro, Ana saiu do escritório às 6 da tarde, carregando apenas sua bolsa e um caderno de anotações que mantinha desde o primeiro dia de trabalho. Ela atravessou o saguão principal com a mesma calma de sempre, cumprimentou segurança com um aceno discreto e empurrou a porta giratória que dava para a rua. O sol de inverno já estava baixo no horizonte, tingindo os prédios de tons alaranjados, e o frio cortante do vento trazia consigo a sensação de ciclo completo. Ana respirou fundo, ajeitou a alça da bolsa no ombro e caminhou em direção ao metrô. Ela não olhou para trás. Não precisava. Tudo o que importava estava resolvido, arquivado, encerrado. Richard Calovay continuaria sendo o CEO. Mas Ana havia conquistado algo que nenhum cargo executivo poderia oferecer. Ela havia se tornado intocável. Ana nunca pediu desculpas. Nunca exigiu reconhecimento. Nunca precisou levantar a voz para provar seu valor. Ela apenas fez o que sempre fez: seu trabalho, com precisão, com inteligência, com paciência estratégica. Richard continuou sendo CEO, continuou comandando reuniões, continuou aparecendo em capas de revista. Mas dentro daquela empresa, todos sabiam a verdade. Ele tinha o cargo. Ela tinha o poder. E quando Ana saiu do escritório naquela sexta-feira de dezembro, caminhando calmamente em direção ao metrô, ela carregava consigo algo que nenhum título executivo poderia oferecer: a certeza absoluta de que nunca mais seria subestimada. Porque agora, finalmente, ela era intocável.